Olá, boa tarde a todos. Estamos iniciando o comentário de fechamento do dia 23 de maio de 2013. São 16 horas e 40 minutos. Quem vos fala é o Ronaldo TG. Estou substituindo o Collor hoje nessa semana, excepcionalmente, que o Collor saiu de férias essa semana. Nós já estamos juntos aí desde segunda-feira na abertura e no fechamento. Sejam todos bem-vindos. Quem quiser fazer alguma pergunta, algum comentário, alguma dúvida, alguma crítica, estamos aí à disposição. Para quem estiver assistindo, se puder me dar um ok aí, se o vídeo está em ordem, se o som está em ordem, eu agradeço. Sejam todos bem-vindos e vamos começar o comentário de fechamento. Como havia comentado hoje de manhã, o nosso mercado abriu bem negativo, talvez reagindo ao cenário externo aí. Eu nem quis comentar para não influenciar aí na abertura durante o dia, mas o Japão tinha tido um dia bem negativo aí, né? O pregão de ontem, hoje aí do Japão teve uma queda de quase 7% no índice. Não me interessa ou não me convém ou não me interessa, poderia dizer não me interessa, mas não nos cabe ficar procurando motivos ou a justificativa para isso. O fato é que tivemos um dia mais negativo lá no Japão, isso repercutiu nas bolsas tanto da Europa quanto aqui no Brasil e nos Estados Unidos. O Dow Jones e o S&P 500 vão encaminhando para um fechamento mais estável, né, quase no 0 a 0, o Dow Jones próximo do 0 a 0 aí, e o S&P 500 também menos 0,2 ou menos 0,3, não chega a ser tão, vamos colocar aqui só para não estar falando bobagem, né, lógico. O Dow Jones acabou de zerar e o S&P 500 com menos 0,23, então nada que seja muito preocupante nesse momento. Como eu havia comentado, a abertura do nosso mercado no Ibovespa foi bem negativa, alguns papéis caindo bastante, a Vale com gap de quase 2%, aí, vamos dar uma olhada depois nisso. A maioria dos papéis bem negativos aí no começo do pregão, e durante a parte da tarde houve a recuperação, tal como havíamos comentado. Demos sorte mais uma vez, que a abertura seria negativa, mas normalmente no final do pregão, mais para o final do pregão, poderia haver uma recuperação aí mais no fechamento, com a entrada de alguma força compradora. No gráfico do Ibovespa, que é o que a gente está vendo aqui, quem não estiver vendo com tanta clareza, aumenta o zoom do navegador ou acessa pela página do live stream, que é mais fácil de ver em página inteira e coisas do gênero. O Ibovespa, esse nosso tão famigerado Ibovespa, abriu bem negativo, chegou muito próximo, quase milimétrico aqui, vou até aumentar o meu zoom aqui, chegou muito próximo da média de 21 períodos, né? A mínima do Ibovespa hoje foi 55.379, a média de 21 está aproximadamente em 340, né? Então deu 30 pontos de diferença, quase aí 30, 40 pontos para a mínima de hoje encostando na média de 21, e a boa notícia é a média de 21 já encostando na média de 50. A superação desse patamar aí seria bastante positivo aí para uma eventual nova tendência de alta do Ibovespa aí, depois da queda desde o começo do ano. Lateralizou por esses dias aqui, formando um pseudo-ombro, cabeça-ombro invertido, né, que é uma figura de reversão quando em final de tendência. Já comentado, o patamar padrão aí seria em torno de 56.400 pontos para o índice, e confirmando nos 56.980, 57.000, por ser um número redondo. As próximas resistências do Ibovespa seriam em torno dos 59.200, 59.300, 59.400, aí dependendo de novo o que você considera.
mas entre os 59 e os 59.500 é uma zona de resistência aí por topos e fundos anteriores. E a próxima, na congestãozinha lá nos 62.350 e depois no topo do ano em 63.500 aproximadamente. Mas tem, lógico que não vai de uma vez, vai ter aquele famoso zigue-zague do Bovespa. Já havia apontado uma divergência aqui de fundos no OBV, então eu vejo, estou particularmente otimista aí com o Ibovespa no curto prazo. O máximo que pode acontecer é ele ficar congestionado de lado mais um tempo aí, tentando reunir forças para romper a pequena barreira aí dos 56.000, 56.500, né, que a gente está comentando aí, 57.000, que é aí uma barreirinha um pouquinho mais chatinha, que já está na terceira ou quarta tentativa. A má notícia é que se demorar muito para romper esse patamar, o Ibovespa pode vir testar o fundo novamente. O limite aí para o nosso otimismo seria o fundo aí de 54.400, sendo que a banda inferior de Bollinger já se encontra mais ou menos nesse patamar e é uma concentração de fundos anteriores. Não seria bom perder esse patamar. A perda desse patamar de preço indicaria um novo teste lá no nosso famigerado fundo de 52.500 pontos aproximadamente. Destaques positivos do pregão de hoje. O Herbert tem uma pergunta. Boa tarde, TG. Boa tarde, Herbert. Seja bem-vindo. Agora é um bom momento para comprar Natura 3. Podemos dar uma olhada. Eu vou só fazer um comentário rápido sobre os pontos positivos e os pontos negativos do pregão. O Sem Henrique falando boa tarde, Sem Henrique. Vocês preferem as boas notícias ou as más notícias primeiro, né? Vocês preferem os destaques positivos ou os destaques negativos aí do pregão de novo? Vamos lá, vou contar até 3, quem fala primeiro, só para a gente ter a abordagem. Primeiro as que foram bem ou as que foram ruins? Boa tarde, BG. BG o quê? Negativos primeiro, Sem Henrique ganhou. Os negativos, então vamos, negativo. Destaque negativo para Vale 5. Olha que gapzinho sem vergonha. Mas, para quem... Vamos mudar aqui. Mas, para quem opera no intraday aí, foi uma ótima oportunidade de comprar na abertura, visando fechar o gap. Né? Então a mínima de ontem estava nos 30,66, hoje a Vale abriu nos 30, então daria quase 2% no fechamento do gap. É uma estratégia intraday, você compra na abertura apostando no fechamento do gap, ou eventualmente alguma rompimento da primeira hora ou coisas do gênero, a Vale volta ao suporte dos R$30, abriu nos R$30, operando agora mais ou menos em 30,15, 30,20, chegou a 30,40, né? Mas o objetivo seria fechar o gap, isto caso não perca o fundo, né? Aqui não dá nem para considerar como um gap de fuga nem nada, ela está congestionada, né, dentro dos patamares aí, dentro dos níveis que a gente já falou, 33,20 e 29,60. Aqui normalmente gaps diárias são fechados pela teoria da análise técnica tradicional, e o suporte em torno dos 29,60, 29,70, R$30, tudo isso é uma zona de suporte. As bandas de Bollinger ameaçando abrir aqui não seria muito interessante. A acumulação não indica uma perda do fundo. Hoje o volume foi relativamente baixo, abaixo da média aí dos últimos dias. Mudaria esse teste de fundo aí só na superação lá da média de 21 lá em cima e dos 31,50, 31,60, que é o topinho formado hoje aí, já abaixo do topo. A perda do fundo de 29,50, 29,60 indicaria a continuação da tendência de baixa da Vale e rumo a suportes nunca antes navegados, ou zonas que a Vale não frequenta desde a crise de 2008.
olhando no longo prazo, a gente vê aqui com 29,60, deixa eu só ver quanto que é esse valor aqui. 29,80 mais ou menos, é uma zona de suporte mais forte. A simetria, se a gente tomar o eixo simétrico aqui, ela já testou esse fundo novamente, e a partir daí seria uma compra de suporte mesmo, porque todos os preços à esquerda aqui estão bem acima disso, apesar de no longo prazo estar mais congestionado, dentro dessa congestão entre os R$30, R$29,80, R$30 e os R$40. Então, quando está próximo dos 30 é uma compra de suporte, quando está próximo dos 40 é uma venda na resistência, está mais congestionada. A acumulação com a queda desse ano já vem demonstrando uma certa tendência aí de baixa, mas nada muito preocupante, simplesmente na hora das quedas os volumes são um pouco maiores, aí, estiveram um pouco maiores. Lembrando, quem está comprado, 29,50, 29,60 é para estopar, inverter a mão e trabalhar vendido, que indicaria a continuação dessa tendência de baixa da Vale no curto prazo. O aspecto negativo foi esse imenso gap de hoje, por isso que eu citei como sendo um aspecto negativo, mas altamente operável. Por enquanto ela está de lado, não tem muito o que fazer. Quem comprou tem que esperar ou fechar o gap ou atingir o topo aqui e ver que caminho ela vai seguir. Outro destaque negativo também, Petrobras também teve um certo gapzinho, mas não tanto quanto a Vale, também não perdeu o fundo, simplesmente perdeu a média de 21, isso seria um aspecto negativo. Não tem nada indicando aqui na acumulação, então também não é o final dos mundos. O fato é que não perdeu a zona dos 19,40, mesmo com esse gap, voltando a subir a partir daí. Não muda nada no que a gente falou no comentário de abertura de hoje. Superação dos 20,40 e dos 20,80 tornaria essa congestãozinha aí da Petro bem interessante. As bandas de Bollinger estão paralelas, a média de 21 está ascendente querendo ficar horizontal, a média de 5 também. Provavelmente aqui a gente tenha uma possível agulhada das médias, o cruzamento, a aproximação das médias, superando os 20 e 40, as médias voltam a se tornar ascendentes e a vida segue normalmente. Então, mas essas seriam das principais aí, as negativas. De positivo, né? A gente teve a Eletrobras 6, nunca pensei que fosse falar isso das elétricas estão já, mas após a congestão de fundo aqui, já teve uma compra no dia 16, eu tinha comentado, o cruzamento de média, cruzamento da média de 5 com a média de 21, superação do topo da congestão de 6, 7 pregões aqui, um volume altíssimo, um candle totalmente direcional, superando 2 níveis de resistência fortes aí, né, nos 8,40 e lá nos R$9, que é uma concentração de fundos e de topos. Num candle só ela superou as duas. Teve uma certa realização, um candle quase fora da banda de Bollinger. Teve no dia seguinte o martelo aqui, né, quase um martelo, mas entrou força compradora no dia seguinte, entrou força vendedora no dia, entrou força compradora no outro, teve uma briga boa. A superação do martelo gerou 3 dias de forte alta aí, já com certo afastamento da média, para quem comprou numa zona de resistência aí nos 10,90 e na outra zona de resistência de 11,60. Ela já se aproximou hoje, trabalhou perto de 11,50 e entrou força vendedora. Se eu estivesse comprado nela, eu já pensaria em algum tipo de realização parcial, puxando stop para a mínima de hoje, ou para um eventual fechou fora, fechou dentro amanhã. Se amanhã fecharmos dentro da banda de Bollinger, colocar um stop na mínima do candle de amanhã, mas já indicando uma certa realização, tanto por estar numa zona de resistência, quanto pela quantidade de dias já fazendo candles praticamente fora da banda de Bollinger e de distanciamento da média de 21, já se encontra aí entre 8, eu diria quase 20% de distância, né, de afastamento da média, chamando venda aqui, com certeza, para quem trabalha no diário. Em contrapartida, a acumulação já indicando uma boa subida. Os volumes nessa subida foram bem altos, bem acima da média.
indicando alguma acumulação, né, Eletrobras de curto prazo. Mas para quem faz trade, 2, 3, 4, 5 dias, saindo de 8,30 indo para 11, né, seriam praticamente 30%, 20% aí em poucos dias, já tá bom. Olha a ganância, pessoal, né, vamos proteger os lucros aí, puxando stop para a mínima de hoje ou fazendo uma realização parcial aí nos níveis atuais entre 11 e 15 que se encontra agora, 11 e 12, e a máxima de hoje que foi 11,49, 11,50, que já é uma zona de resistência, já podia pensar em algum tipo de realização, visto seria o topo, né, da longa subida que ela teve aqui no começo desse ano. O topo desse ano, no dia 22 de janeiro, é lá nos 11,66, 11,70, já está bem próximo disso. Não tem problema, o máximo que pode acontecer é ela retornar e testar os topos rompidos anteriormente, já citados, 10,80 e depois lá embaixo nos 9,20 e esperar a média de 21 se aproximar para efetuar alguma nova compra mais embaixo, uma compra de recuo. Falta pouco para a média de 21 cruzar a média de 50, a média de 21 está nos 8,90 e a de 50 está nos 9,30, mais alguns dias de alta ou mesmo que ela congestione um tempo, essa média vai cruzar, vai se aproximar dos preços, favorecendo o novo rompimento do patamar dos 11,50. A outra que tivemos como destaque positivo do pregão de hoje, um pregão mais estranho, foi a BTOW, né, Submarino, veio de uma longa tendência de vem de uma tendência de baixa, desde do meio de março aproximadamente, topos e fundos descendentes. Aparentemente achou um fundo aqui, não teve um sinal tão claro, talvez a distância da média, mas não teve um sinal tão claro de compra, mas de segunda-feira já fez uma pequena congestão de alguns dias, e na terça-feira começou a entrar volume, entrou compra nela, né, a partir de terça-feira, terça, quarta e hoje, e já subiu dos 10,25 e está em 12,25, ou seja, R$ 2,00 em 10, subiu 20% em 3 dias, mas sem dar muita dica. Quem poderia ter comprado ela simplesmente pela mínima do IFR aqui, que chegou a 25, 28, né, no candlezinho, e no cruzamento do estocástico. Então o IFR aqui é em verde, o estocástico é o vermelho e azul aqui. Normalmente eles estão separados, mas como sempre acontece aqui, eles encavalaram. Será que eu consigo? Vamos ver se eu consigo separá-los. Vou fazer mágica. Não dá para fazer mágica. É assim mesmo. Mas enfim, a única compra que tem seria uma compra de retorno à média mesmo, com cruzamento do estocástico e o IFR em níveis de suporte próximo dos 25. Esse IFR que eu uso aqui é o de 14, mas no de 9 também está dando a mesma, talvez só mude o valor, mas está em zona de suporte em torno de 30, um pouquinho menos, né, que é o suporte do IFR da Submarino. Essa seria a única estratégia aí que estaria indicando compra nela nos níveis previamente. Nos níveis previamente dito, desculpa. O acumulação já embicou para cima aqui com toda essa alta. Como a gente pode ver, no final aqui da queda, os volumes estavam muito baixos, não estava entrando muito volume nela, então só tinha realmente única estratégia que tinha era retorno à média, estava aproximadamente com 10, 15% de afastamento da média, já começava a ser bem interessante. Para quem perguntou para mim de novo qual era a estratégia de venda hoje de manhã, outra estratégia de venda nítida aqui na BTOW, fechou fora, fechou dentro no meio de março aqui, já era para ter estopado qualquer operação de compra, testou a média de 21, ameaçou subir, veio para baixo, fechou fora, fechou dentro, podia ter dado uma outra compra, encostou na média de 21, candle de reversão aqui, a perda da mínima, uma venda buscando o fundo, objetivo no fundo, chegou no fundo, deu uma rateadinha, perdeu o fundo, outra venda, e desde então não encostou nem na média de 21. E agora, com um certo afastamento da média, aí de praticamente 15% afastado da média,
voltou a subir e o primeiro objetivo é testar a banda superior de Bollinger. Se a gente olhar, as três médias continuam descendentes, só a média mais longa que ameaçando horizontalizar, e a média curta indo de encontro à média de 21. Mas a média de 21, a média de 50 e as bandas de Bollinger continuam descendentes, né? Se a gente prestar atenção aqui, mesmo os topos principais estão um abaixo do outro. Podemos até traçar aqui para ter uma referência, né? Então essa é a referência do canalzinho que ela se encontra, tem bastante espaço para subir, mas aqui a gente já tem algumas resistências, né, que seriam os fundos anteriores, em torno dos R$13 aí, a média de 50 e a média de 200 podem funcionar com uma certa resistência para ela voltar a cair. Qualquer candle em definição e perda da mínima, ela continua em tendência de baixa, então estaríamos abertos à venda. A confirmação disso seria simplesmente a perda dos R$10 aí, 10,06, e daria uma indicação mais firme sobre a continuação dessa tendência de queda. Primeiro suportinho que a gente tem é lá nos 9,60, não é nem o suporte é tão forte e nem a distância tão grande assim que vale a pena algum risco. Ainda pode ser que ela saia dessa tendência de curto prazo de queda e horizontalize para até definir se ela rompe para cima ou rompe para baixo, essa nova tendência aí dela. Mas foi um destaque positivo do pregão de hoje, sem dúvida nenhuma. Outra que também estava chamando a atenção no pregão de hoje foi a Braskem, né, que simplesmente se manteve ainda dentro do seu caminho aí, né, na sua congestão, zigue-zague para cima. Aqui ameaçou perder um fundo, mas não perdeu, horizontalizando tanto as bandas de Bollinger quanto as médias. Hoje teve um pregão um pouco mais positivo aí, fazendo um tipo do engolfo de alta, como dizem os analistas técnicos, mas só confirma com a superação dos R$16,93, ou para quem gosta de número redondo, acima dos R$17. Logo já tem uma resistência nos R$17,40, R$17,50. Deixa eu saber, 17,67 de máxima e 17,40 em fechamento, que coincide com a banda de Bollinger, que está bem estreita, né? As duas bandas bem estreitas, indicando forte movimentação. Então, primeira indicação seria a superação dos 16,95, primeiro objetivo no topo em 17,67, 17,65 aqui. Só mudaria essa visão, ou com essa opinião, com a perda dos R$16 ou 15,80, R$16 aqui, que seria o topo anterior e o fundo do pullback que ela fez aqui, né? Só essa visão de curto prazo, de curtíssimo prazo na Braskem. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. O Marcão, TG, boa tarde, poderia comentar Ambev e CSN? Sim, Marcão, lógico que posso. E o Henrique, se puder, comenta CEMIG, lógico que eu posso. Fazer o comentário, lembrando que a gente sempre comenta os cenários, né? Eu gosto de falar bastante de estratégia e não necessariamente de papéis. Vamos lá, então, pela ordem, o Marcão, Ambev e CSN. Faltou o B aqui. Ambev, vinha em tendência de baixa no curto prazo, deixa eu aumentar aqui, passou. Tendência de baixa no curto prazo, as médias alinhadas em ordem crescente, né, da mais curta para mais longa, a banda de Bollinger descendente, depois da superação, da compra de suporte aqui que a gente já tinha comentado, superação do topo em 81,30, depois da superação dos 84, fechou fora, fechou dentro, podia ter realizado na perda da mínima, e agora outra que muito próximo da média de 21, faz um candlezinho aqui de reversão, para ter mais, podia ter tido um volume um pouco maior, mas o dia não acabou ainda, né? Tem mais meia hora de pregão. Agora quem acabou de fechar foi o Dow Jones. Vamos dar uma olhada só rapidinho. Dow Jones meio fechando mais ou menos estável, menos 0,08, e o SP menos 0,30, mais ou menos nos mesmos patamares do começo do programa. Caso em se fechando assim, a Ambev uma compra na superação do candle de hoje aí para estratégia de curto prazo, porque rompeu, testou o patamar de 84 rompido como resistência, a média de 21 encostou,
a superação, a superação da máxima de hoje em 85,65 podia gerar uma primeira entrada ou uma compra de recuo. O primeiro objetivo nos 88,50, 88,40, né? E caso supere os 88,40, adicionar posições, porque ela efetivamente entraria em tendência de alta. As três médias já começando alinhadas, a média mais longa de 50 ameaçando ficar horizontal, a média, se ela tiver essa superação, a média curta já vai embicar para cima e a média de 21 já está apontada para cima, desde a superação do topo aqui, né, dos 84, ela já entraria em tendência de alta, só faltava o cruzamento da média de 21 com a de 50, caso supere a máxima de hoje e consiga superar o topo aí. Se não, ela pode bater nesse topo, ficar congestionado um tempinho aí para adquirir forças e aí sim romper com mais decisão. Lembrando, o topo dela é lá nos 95, 94, 95, e um comentário que a gente já fez para o curto prazo, né? O mercado já precifica a Ambev como R$95 ela está caro e R$77 ela está barato. Isso é o que a gente pode dizer de curto prazo na Ambev. O resto é estratégia e cada um que faça a sua. No caso do rompimento, agora seria uma estratégia, como ela já entrou em tendência de alta no curtíssimo prazo, aí agora seria uma compra de recuo na superação da máxima de hoje. Para quem estopou, fechou fora, fechou dentro aqui, né? Teria estopado nos 86,80 e vai comprar nos 85, ou seja, ganhou R$1 aí da parte que vendeu. Não era para ter estopado nada, né? Não teve stop, simplesmente teve uma realização parcial aqui ou um stop parcial, já que era só para guardar a grana para comprar um pouco mais barato, próxima da média de 21, já que ela se encontra em tendência de alta. A outra que o Marcão pediu foi CSN, CSNA 3. Hoje também teve um gap bem forte, mas ela conseguiu praticamente, ela abriu, aliás, ontem ela fechou nos R$7 e hoje ela abriu nos 6,74, quase 3%, aí 3,5% para baixo, mas ela conseguiu fechar o gap. Nada muda no caso da CSN. Olhando se ela não se esse candle fosse preto, ou seja, ela tivesse aberto hoje próximo do fechamento de ontem e perdendo a mínima, seria uma estratégia de venda, já que ela se encontra na tendência de baixa, a média de 21 servindo como resistência e ela cutucou a média de 21. Se esse candle de hoje fosse preto, seria uma estratégia de venda na perda da mínima, buscando o fundo em 6,50. O fato desse candle ser branco, ter abrido em gap e fechado o gap de hoje, torna essa estratégia, não saberia dizer inválida, mas não torna ela mais efetiva, não compromete um pouco a efetividade dessa estratégia de venda. De qualquer maneira, o que eu vejo, o que eu imagino é a perda da mínima de hoje, traria os preços para próximo dos 6,50 novamente, banda inferior de Bollinger, continua descendente, as médias continuam descendentes, a média de 5 se aproximando da média de 21, mas numa estratégia de recuo, numa tendência de baixa, né? Simplesmente uma estratégia de repique. Então a perda da mínima indicaria um novo teste do fundo dos 6,50. Em compensação, a superação da máxima aqui de ontem, né? Em torno dos 7,38 e consequentemente com a superação da média de 21, indicaria um teste na banda superior de Bollinger, que está próximo da média de 50 também, sem, no entanto, mudar a tendência de curto prazo. Lembrando que ela tem uma congestão de vários dias aqui, deixa eu ver, 3, 6, 9, 12, 15, tem uma congestão de quase um mês aqui, né, do dia 16 de abril até o dia 8 de maio, seriam 15 dias, 20 dias de congestão, que podem se repetir do lado de lá, nesse patamar de preço em torno de 7,60, até ela adquirir alguma força ou ter alguma
expectativa mais positiva para ela. De qualquer maneira, um patamar aí que seria os fundos anteriores em torno de 7,60 deveria ser superado para ela voltar a fazer essa congestão. A priori, as primeiras resistências ainda é 7,40, 7,50, que depois os 7,60. Então esse patamar de 7,40, 7,60 é uma região de forte resistência para ela agora. Ela pode demorar um pouquinho para superar esse patamar. Visão negativa, a perda dos 6,50 indicaria a continuação dessa longa tendência de baixa da CSN e de qualquer maneira, qualquer suporte para ela lá no suporte da crise de 2008, mas aí seria muito longe, não teria toda aquela memória. Poderíamos no máximo estabelecer algum rompimento aí por projeção de Fibonacci ou alguma coisa do gênero para ter algum parâmetro, já que suporte ficou muito longe para ter memória sobre isso. Lembrando que desde o começo do ano, né, a média de 21 já se encontra descendente, e o que no máximo que teve foi alguns repiques. Alguns encostaram na banda de Bollinger, outros só encostaram na média de 21, e agora ela está encostando na média de 21 de novo. Não tem nada que indique que ela não vai continuar caindo. Como eu disse, só teríamos essa indicação com a superação tanto da média de 21 quanto do fundo anterior, quanto da máxima do candle de ontem aí. Continua muito feio para o setor. Podemos até fazer uma analogia aí com Gerdau também, né? Muito parecido, né? Apesar de não tão inclinado aí as perdas da Gerdau, não conseguiu nem encostar na média de 21 aqui, chegou no máximo no fundo anterior aí em torno dos R$14 e voltou a cair. Lembrando a perda, já comentado, a perda dos 13,24 aí, 13,20 seria muito negativo para os papéis de siderurgia, ou não sei se o ideal, mas aparentemente ela vai ficar congestionada. Para o lado que romper, seja acima dos 14,25 ou seja abaixo dos 13,25, é o caminho que ela tende a continuar num prazo um pouco mais curto, né? Olhando no curto prazo. No prazo mais longo, continua em tendência de baixa. Como eu disse, a notícia boa é que os topos ficaram no mesmo nível, mas os fundos continuaram descendentes ainda. Confirmando esse topo amanhã, né? Ou seja, se amanhã a gente fizer um candle para baixo do candle de hoje, fica confirmado esse novo topo e não teve nem força para encostar na média de 21. A tendência abriria uma nova tendência de baixa com a confirmação, com a perda do fundo aí nos 13,40, 13,25, enfim. Como eu sempre digo, resistências e suportes são regiões e não um número exato, mas na hora que a gente vai pôr na boleta, tem que pôr um número, então a gente tem que decidir se vai pelo abertura e fechamento, se vai por máxima e mínima. Dando aquela olhada, ver se tem. O Pastor colocou, o Marcão falou valeu grato. O Pastor colocou Eletropaulo, SPW11, Lame, Tube, Fibria. Antes disso tem a Semig do Henrique. Desculpa, Henrique, eu me se empolguei aqui. Vamos lá, Semig, né, que também é das elétricas junto com a Eletro. A Semig eu tinha comentado, superação positiva aqui dos R$21,90, R$21,80, R$22. Ontem tinha feito já já está no terceiro candle praticamente fora da banda de Bollinger. Isso é um aspecto até positivo de uma certa maneira, mas eu já começaria a ficar bem cabreiro aí pela distância da média de 21. Hoje não fechou, aparentemente vai fechar em cima da média, um pouco da banda de Bollinger, perdoe. Vai fechar um pouco acima da banda de Bollinger, só perdeu a mínima de ontem no intraday, então um fechamento abaixo do candle de ontem seria negativo. O candle de ontem a mínima é 22,91, então um fechamento abaixo de 22,91, talvez eu encerrasse uma boa parte da posição, tentando vir buscar aqui na média de 21, que está agora em 21,60, e se aproxima do topo anterior rompido, que seria um recuo, né, uma compra de recuo na tendência de alta, olhando aqui as três médias alinhadas, média de 5, média de 21, média de 50, alinhadas e ascendentes. Então tendência de alta no diário, clara, né, depois de um bom tempo em congestão. Vou dar só aquela condensada na imagem para a gente ver onde se encontra, né, para ter uma visão mais
das árvores aí, não simplesmente quer dizer, da floresta e não das árvores, né? Usando as analogias, eu odeio analogia, mas sou obrigado a usá-las. Depois do rompimento, já está no quarto, quinto dia de alta, né? Apesar que hoje fechando, deixa eu ver aqui, fechando um pouco negativo, né? Fechando 0,4 negativo por enquanto, mas não tem nenhum sinal de correção ainda, mas é bom ficar, para quem está comprado, quem comprou esse rompimento, já poderia estar pensando, como eu disse ontem, no candle de ontem, poderia já pensar em algum tipo de realização parcial, puxando o stop um pouco para baixo de hoje. Qual que é a política de stop que eu comento normalmente no chat de estratégias quantitativas? É pegar uma porcentagem da volatilidade, sei lá, 10% da volatilidade. A volatilidade da CEMIG está em torno de 30%, 10% de 30% é 3%, então o stop ficaria 3% abaixo da mínima, para ter um stop mais seguro, para não ter que tomar muita violinada aí, caso o stop seja automático. Se for stop manual, um fechamento abaixo da mínima, você vai lá, encerra a posição e aguarda uma nova compra, já que está em tendência de alta, numa compra de recuo próximo da média de 21, lembrando que a média de 21 está ascendente, então é um valor que vai crescendo a cada dia, vai comprar mais caro, vai ser uma compra mais segura. Lembrando que para comprar próximo da média de 21 teria que ter algum candle de reversão ou algum sinal de reversão. A perda do patamar dos 21,80 e 22 reais seria negativo, o papel indicaria a volta até, no mínimo, deixa eu traçar aqui, pelo menos, vamos falar no mínimo, até a linha de tendência aqui que ela acabou de desenhar depois desse tempo todo. Vou escurecer um pouco aqui para ficar mais fácil de ver, mas seria um recuo até essa zona, ou seja, ela poderia recuar até próximo dessa linha, que agora está próximo da média de 21, sem perder a tendência de alta dela aí, vindo a LTA aqui, a linha de tendência de alta dela. Um recuo até aqui seria normal, não vou falar saudável, mas seria normal, ela não perderia a tendência de alta. Ficar atento aí para a perda dessa linha, que serve como referência, não é que vai perder essa linha, não é mais tendência de alta. Sim, continua sendo, mas não é uma tão vigorosa. Para mim, continua o topo anterior e a média de 21 como referência aí para a CEMIG. Henrique, se precisar de mais alguma coisa, complementa a sua pergunta. O Arnaldo perguntando em BRPR3, grato, e o mercado apenas teve uma quinta-feira típica ou o Ibov tende a baixa? Não, ainda o Ibovespa está acumulando, né, dentro daquele ombro, cabeça a ombro invertido. Uma quinta-feira típica seria assim, típica de um mercado em tendência de alta, mas a gente não está em tendência de alta, a gente está em tendência lateral, né, em relação ao mercado como um todo. Algumas ações em tendência de alta, outras em tendência de baixa, mas na média, que seria o Ibovespa, ainda está congestionado, né, naquele ombro, cabeça a ombro invertido que eu comentei no começo do comentário. Nossa, que horrível. Mas enfim, numa tendência de alta típica, quinta-feira é um dia de realização, né? Mas hoje foi reforçado pela queda do Japão, pela queda da Europa, e então a gente abriu muito negativo. Mas eu cheguei a comentar, quem estava aqui na abertura, eu cheguei a comentar que a abertura seria negativa, a parte da manhã seria negativa, mas no final do pregão poderia ter algum tipo de recuperação, e tive sorte mais uma vez, e vamos dizer, não vou falar que acertei, mas de uma certa maneira foi o que ocorreu. Então, se eu tivesse respondendo um teste e você fizesse essa pergunta, o mercado teve uma quinta-feira típica, o Ibovespa tem tendência de baixa, eu diria que foi mais uma quinta-feira típica, né? Olhando o gráfico, sem olhar muita notícia. O Ibovespa definitivamente não está em tendência de baixa, pelo menos não no gráfico diário, pelo menos não no curto prazo. O Ibovespa se encontra numa tendência lateral e se aproximando de romper uma zona de preço importante, que é os 57 mil pontos, 56 e tanto, 57 mil pontos que a gente comentou no começo. Se só tivesse essas duas, eu diria que a mais certa, a alternativa menos errada, não a mais certa, mas a menos errada seria que foi uma quinta-feira típica e não que foi o Ibovespa em tendência de baixa. A tendência de baixa do Ibovespa só se
seria o primeiro sinal com a perda. Vamos voltar no gráfico do Ibovespa, senão eu vou ficar falando aqui, posso correr o risco de falar bobagem. O Ibovespa só tenderia tendência, só entraria em tendência de baixa, não. Primeiro sinal negativo seria a perda dos 54.500 pontos aqui, né, que já é uma zona com vários fundos também, e depois com a perda lá do fundo em 52.500, 52.400, 52.800, 52.600 aqui, essa zona de preço. Aí sim o Ibovespa estaria em tendência de baixa. Se a gente olhar num time frame maior, aqui eu tinha até traçado, ele já superou uma linha de tendência de baixa aqui. Então, a partir do momento que é o primeiro sinal aí que parou de cair, não que vai voltar a subir, mas podemos considerar esse primeiro fundo até um pullback dessa linha de tendência que foi rompida, a linha de tendência de baixa rompida. Mas para mim, vou até tirar essa linha de tendência aqui para não influenciá-los, mas para mim, a partir do momento que ele fez esse fundo no mesmo patamar, esse fundo, mesmo com essa perda aqui, mas reagiu imediatamente, né, nos 2 dias que tivemos baixa nessa região de preço dos 52, 53 mil pontos, já teve uma reação e voltou para dentro dos 54 novamente. Então, para mim, isso indica uma tendência lateral corroborada, vou usar uma palavra difícil, corroborada com o cruzamento das médias aqui, a média de 5 com a média de 21 se cruzando e a média de 21 cruzando com a média de 50. Para mim, olhando de uma maneira assim super isenta, ou mais assim, não sei nem do que se trata, não vou nem falar que se é o Ibovespa ou não. Para mim, o mais nítido aqui é a superação desses 56.600 pontos. Tem até um Fibonacci traçado aqui, e esses 56.700 pontos ainda é a retração de 30% do movimento de queda. Então, é um patamar importante. A primeira retração aqui foi até os 61% da queda total, mas aqui a gente não sabia que era 61% ainda. Mas o fato é que a superação desse patamar, além de ser uma confluência de topos e fundos, tem a banda de Bollinger horizontal aqui, é uma retração de Fibonacci, ou seja, é um paredão mesmo, vai precisar adquirir força, precisa entrar volume no Ibovespa para romper esse patamar. E se a gente olhar bem aqui, a segunda retração de Fibonacci lá no 62%, também é outro paredão, tem vários topos, vários fundos, aí não vai ser, o caminho não está tão fácil para o Ibovespa, mas a simetria do Ibovespa é positiva e aparentemente com o cruzamento da média de 21 com a média de 50 seria bem positivo para o Ibovespa. Não estou adivinhando nada, vamos esperar acontecer, também não estou torcendo, eu simplesmente estou fazendo uma leitura aí do que eu estou vendo no gráfico. Acho que espero ter comentarista de intuição competente. Obrigado, Arnaldo. Não é intuição, não, é simplesmente o que eu estou lendo no gráfico, não estou sendo tendencioso e também não gosto de dourar pílulas e nem ser otimista demais, nem ser pessimista. Eu tento fazer uma leitura mesmo. Vamos lá, o pastor pediu várias daquelas deles. Vamos lá então, pastor. Vou fazer aquele discurso novamente. Eletropaulo sambando em cima aí da banda de Bollinger, que nem a gente viu. Deixa eu aumentar, dar o zoom aqui, me desculpe, me perdoe. Ainda continua preso dentro daquele patamar de preços que a gente comentou, né? Não tem nenhum fechamento acima de 8,45 e nenhum fechamento abaixo de 7,60. Então, apesar de já tem 2 fundinhos aqui, né? Praticamente, eu vou tentar ampliar aqui os candles para a gente não ficar falando tanta besteira. Aparentemente aqui é um topinho intermediário, aqui é um fundinho intermediário. Já temos um topo e um fundo aqui mais ou menos no mesmo nível. Então a Eletropaulo aparentemente tenta reverter a tendência. Já tem um fundo. Aspecto negativo, 7,80. Se perder 7,80, ela vem buscar o 7,50 de novo. E só melhoraria essa visão acima dos 8,60, que seria esse topo. O que está acontecendo aqui, ela está testando esse topo anterior, não está conseguindo se sustentar acima dos 8,40, 8,50 aí.
Primeiro fechamento otimista, que foi esse aqui nos 8,40, que foi acima do fechamento anterior, mas pelo estado sobrevendido dela, podemos ter algum repique, mas só melhora com a superação de 8,60. Se a gente reparar, a média de 50 e a média de 21 continuam descendentes, a média de 21 tendendo a ficar horizontal, ameaçando até uma subidinha aqui, né, pelo gráfico, lembrando que eu dei um zoom. A média curta já cruzou e a banda de Bollinger ameaçando abrir, mas está muito estreita. Podemos ter alguma explosão para algum dos lados, aí é bom ficar esperto se você quiser comprar um rompimento só na superação dos 8,63. Eu diria que pelo estado dela, eu só sentiria firmeza para comprar a Eletropaulo num fechamento acima de 8,63. Ela tentou, já está na segunda tentativa de furar esse bloqueio monstro aí, mas quem quiser ser ousado poderia com um fechamento acima da máxima de hoje, que é exatamente 8,64, que coincide com 8,63 do outro lado. Então bota aí um centavinho de lambuja, e aqui ela já foi até 8,73, né, nesse dia mais negativo, ou seja, ela cutucou 8,73, cutucou a minha segunda banda de Bollinger aqui que eu uso de referência, e não se sustentou, veio abaixo. Isso para mim só caracteriza a saída de uma tendência lateral, e ela está tentando, uma tendência de baixa, desculpa, e tentando entrar numa tendência lateral. O ABV indicando já a perda do fundo aqui, praticamente, ou pelo menos um fundo próximo. De novo, se perder 7,80 é negativo, vem testar o 7,50, perdendo o 7,50 mais negativo ainda. Lembrando que quando a média de 21 serve de resistência, ela continua em tendência de baixa. Agora ela foi até a banda superior de Bollinger, que já estava estreita. Se ela voltar a cair a partir daí, a queda continua bem forte também, no mínimo até o teste do fundo de novo, e daí amplia essa congestão. Ela está numa congestão mais estreita, mas amplia os limites dessa congestão entre os 8,60 lá e os 7,50. Para se recuperar dessa longa queda, aí ela pode ficar lateral um bom tempo, sendo que nem a acumulação ainda, o indicador de acumulação virou para cima ainda, né? Então está tudo aqui indicando que se ela não continuar caindo, ela vai passar um bom tempo de lado. Ou seja, até eu fiquei com vergonha dessa agora. Mas enfim, se ela não cair, ela vai subir, né? Resumo. Mas, não, brincadeira. Ela está tudo indicando que ela está saindo de uma tendência de baixa para uma tendência lateral. Se essa tendência lateral vai se sustentar, ela ficar dentro desses limites de preço que eu comentei anteriormente. A outra que ele pediu, SPW11. Então, pastor, vou repetir a mesma conversa. SPTW11 é um fundo imobiliário. Não existe analisar gráfico de fundo imobiliário. Primeiro, que o SPTW é um fundo recente, não tem dado suficiente para tirar nenhuma conclusão que preste, que sirva, que seja útil de um gráfico de fundo imobiliário recente. Só serve para saber, ler o mercado, deixa eu ver, abriu tanto, fechou tanto, teve tanto de movimento. Não vai ficar traçando linha de tendência, usar indicador, usar estocástico, usar IFR em fundo imobiliário. É que nem fazer isso com opção, não serve para nada. Fundo imobiliário, opção seguem outras tendências, senão você vai começar a analisar gráfico de cara e coroa. Eu vou fazer um gráfico de cara e coroa e você vai achar linha de tendência, vai achar... Enfim, não existe. SPTW11 é um fundo imobiliário. Analise como um fundo imobiliário. Ou seja, qual é o retorno que ele está dando, qual é o dividendo que ele está pagando, se é um investimento... É um investimento imobiliário. Você tem que analisar esse SPTW11 como uma casa que você tem. Se está bem conservada, se está sendo bem administrado, se está dando o retorno esperado, se está dando o dividendo esperado. Não existe analisar gráfico de SPTW. Nem vou. Né? Assim, eu já fiz da outra vez, expliquei da outra vez e estou só repetindo. Não existe, vou para fixar, não existe analisar gráfico de fundo imobiliário. Então a gente já está chegando meio no final, o mercado já está fechando. Vou só falar rapidamente as que o pastor pediu.
As lojas americanas ameaçou romper aí a congestãozinha dentro da congestão zona, fez um candle praticamente fora da banda de Bollinger, voltou aqui para dentro da congestão, mas hoje está fechando acima da congestão, um aspecto bem positivo aí para quem está posicionado em lojas americanas. Ela foi praticamente até o topo anterior da congestão maior, então bem positivo, rompeu a congestão menor aqui, testou a congestão maior, recuou, agora hoje um fechamento também acima dos patamares aí da congestão interior em 17,80, está fechando 17,81 aí, 17,82, mas ainda é positivo. Só aspecto negativo, o candle de ontem, que foi praticamente fora da banda de Bollinger, teve um volume muito maior do que o de hoje. Superação desse patamar, uma nova entrada que eu só viria ou na superação do candle de hoje, encarando o candle, se o candle de hoje fechar acima dos 17,80, por enquanto está indo, né? Entrou em leilão a 17,80 e depois a entrada nos 18,18, 18,20 aqui, tentando pegar lá os 18,60 e depois o topão lá nos 19,15. Essa situação de lojas americanas. A próxima que o pastor pediu rapidinho, ITUB 4, também já comentamos ela hoje de manhã. O setor de bancos rolou um gap, o meu é impressionante, eu não consigo. Cada vez que, deixa eu ver se no outro gráfico ele está sem o gap, não está sem o gap. Isso daqui é um gap de dividendos, não tem esse gap no YouTube. Eu vou abrir meu programinha de análise técnica aqui e vou colocar YouTube só para eu não perder eu não sei porque acontece isso, tem hora que faz. Esse é o gráfico da YouTube, né, só para a gente usar aí, não ter esse problema todo. Esse é o gráfico de YouTube com volume, uma grande perna de alta aí com um zigue-zague, já rompeu o topo do zigue-zague aqui nos 32,20 e agora testa o topo lá em 33,50, se aproximando desse topo. Se a gente olhar aqui na banda de Bollinger, ontem ela fechou bem lá fora na banda de Bollinger, próximo de uma zona de resistência. Quem conhece Itaú poderia ter feito algum tipo de realização parcial, teve um fechou fora, fechou dentro. Se o candle de hoje fosse negativo, mas teve um fechou fora, fechou dentro, quem está comprado pode colocar um stop aí abaixo da mínima de hoje em 32,44 ou no máximo no 32,20, que foi o topo anterior rompido aí do zigue-zague. Média de 21 ficando ascendente e a banda de Bollinger ficando ascendente. Para quem quer apostar no rompimento, tem que esperar uma congestão lá em cima, lá nos 33,50, a média de 21 se aproximar desse patamar para então ter um rompimento mais, como eu dizia, mais certo, mais firme, né? Por enquanto ainda positivo, mas preso dentro de uma congestão zona de topo entre 29,55, tem uma resistência forte aqui nos 32,50 e depois a resistência principal nos 33,50. Então, enquanto ele se manter acima dos 32,50, é um aspecto positivo, pode ficar congestionado lá um tempo até a média de 21 se aproximar. Se ele voltar para dentro, ele vem testar próximo da média de 21 para continuar subindo. Essa é a visão de ITUB 4 Itaú Unibanco. Aqui é simplesmente pegar esses candles e pôr para cima, porque esse daqui é um gap de dividendo, um gap de juros, enfim, que ainda não foi. Eu preciso, se não me engano, a atitude a tomar nesses casos é a seguinte: tem que esvaziar o cachê do browser aí do Shark e daí carregar de novo os dados e ele consegue plotar os gráficos ajustados normalmente. Enquanto eu não fizer isso, que é o que precisa ser feito. Aspecto positivo é a acumulação rompendo topos e muito forte. Ela vem numa tendência de alta, parou um tempo aí, uns 3 meses, 4, desde o final de janeiro ela está congestionada de lado, mas tem tudo para, rompendo esse topo dos 36,50, 36 e alguma coisa, continuar subindo, que é o que indica nas médias, é o que as médias e a acumulação vem indicando. Não sei como está fechando, podemos dar uma olhada no fechamento aí. A maioria dos papéis, a Vale fechando menos 2 para baixo, o OGX 3,9 para cima, e a gente próximo do leilão de fechamento aí. Logo depois tem o programa do Roxo, com comentário semanal de mercado, e
e o programa avançado, e o bate-papo avançado de opções. Eu vou ficando por aqui. Amanhã, 9h30, 9h40, a gente volta aí com o comentário do mercado, a gente vê como é que foi esse fechamento aí, de um dia da quinta-feira típica, que nem disse o Arnaldo. Eu agradeço a presença de todos, eu agradeço a participação de todos, agradeço os elogios e agradeço os eventuais xingos aí discretos. Valeu, pessoal, obrigado pela presença de todos. Logo mais começa o Papo do Roxo. Um abraço a todos, obrigado pela participação.